E aí galera, beleza? Gostaram da piadinha na abertura da aula? Para quem não entendeu bem essa piada aí, precisa estudar um pouquinho mais sobre adição e subtração de números inteiros, viu? Bom, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre potências de base 10, decomposição de números em potências de base 10, potências com expoente inteiro e notação científica, para que a gente possa ter uma base melhor para a próxima aula, que será sobre operações entre potências. A primeira coisa que nós vamos falar na aula de hoje é sobre as potências de base 10 e a decomposição dos números. Vocês já devem ter ouvido falar que o sistema de numeração usado pela grande maioria é o de base 10, ou sistema de numeração decimal. Base 10. O que isso significa? De uma maneira mais intuitiva, isso quer dizer que nosso sistema de numeração se baseia em grupos de 10. Justamente, podemos fazer uma associação ao número de dedos que temos na mão. Todos nós sabemos que nós temos 10 dedos na mão. E o homem primitivo provavelmente utilizava, além de outros objetos, os dedos da mão para contar. É uma possível origem do sistema de numeração decimal, sistema baseado em grupos de 10. Então podemos decompor os números em somas de potências de base 10. Vamos ver um exemplo. 177. 177 pode ser escrito como a seguinte adição: 100 mais 70 mais 7. E as parcelas 100, 70 e 7 podem ser escritas como potências de base 10. 100 é 10 ao quadrado. 70 é 7 vezes 10 elevado a 1. E 7 é 7 vezes 10 elevado a 0, já que 10 elevado a 0 é igual a 1. E multiplicado por 7 é 7. Então aqui está a origem daquela separação que a gente vê lá no ensino fundamental, no início do ensino fundamental, nos primeiros anos de escola, em que a professora separa os números em unidades, dezenas e centenas. Centenas porque nós temos 10 ao quadrado, que é uma centena. Dezenas porque nós temos 10 elevado a 1, que é uma dezena. E unidade porque nós temos 10 elevado a 0, que é igual a 1. Outra coisa que precisamos observar antes de começar a fazer operações com potências é expandir nosso conhecimento sobre potências, principalmente sobre o expoente, para o campo dos números inteiros, para o conjunto dos números inteiros. Até o momento nós estudamos potências com expoente natural, ou seja, números positivos. Vamos observar o seguinte: nós sabemos que 2 ao cubo é igual a 8, que 2 ao quadrado é igual a 4, que 2 elevado a 1 é igual a 2 e que 2 elevado a 0 é igual a 1. Quanto seria 2 elevado a menos 1? Se dividirmos 8 por 2, nós temos 4. Se dividirmos 4 por 2, nós temos 2. Se dividirmos 2 por 2, temos 1. Então, dessa maneira, por recorrência, nós podemos descobrir quanto é 2 elevado a menos 1. Basta seguir o mesmo raciocínio que utilizamos para descobrir quanto é 2 elevado a 0. Se dividimos 1 por 2, nós temos meio. Dividindo meio por 2, nós temos que 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto. Se dividirmos 1 quarto por 2, nós temos que 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Se dividirmos 1 oitavo por 2, nós temos que 2 elevado a menos 4 é 1 16avos. Vamos observar o seguinte: 2 elevado a menos 1 é igual a meio, como nós já constatamos. Mas meio é 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a meio elevado a 1. Agora, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4, que é 1 sobre 2 ao quadrado, que também é igual a meio ao quadrado. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8, que é igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo, que também é igual a meio elevado ao cubo. O que podemos observar nessas três potências? Podemos observar que, quando o expoente é um inteiro negativo, basta inverter a base. Observe que todas as respostas dessas potências são exatamente meio, que é o inverso da base, no caso 2. Então, meio é o inverso de 2. Então, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Observe que no final nós temos meio elevado ao mesmo expoente que nós tínhamos no começo, a não ser pelo sinal. Então, resumindo, quando o expoente for um inteiro negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente.
Observe que 2 é igual a 2 sobre 1. Então, quando temos 2 elevado a menos 3, na verdade, temos 2 sobre 1 elevado a menos 3. Invertendo a base e trocando o sinal do expoente, nós temos 2 a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado a 3, que é igual a 1/8. Outros exemplos. 3 elevado a menos 2. Como nós vimos, basta inverter a base, então nós temos 1 sobre 3 elevado a 2. Então, nós temos 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que é igual a 1/9. 2 terços elevado a menos 3. Invertendo a base, nós teremos 3 meios e, trocando o sinal do expoente, nós temos o cubo. Então, teremos 3 ao cubo e 2 ao cubo, ou seja, 27/8. 5 quartos elevado a menos 4. Isso é igual a 4 quintos elevado a 4. Ou seja, nós temos 256 sobre 625. 2 quintos elevado a menos 1. Invertendo a base, nós temos 5 meios elevado a 1, que é igual a 5 meios. Menos 2 elevado a menos 2. Isso é 1 sobre menos 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto, já que sempre que temos uma base negativa e um expoente par, o resultado é positivo. 1 elevado a menos 9. Isso é 1 sobre 1 elevado a 9, que é 1 sobre 1, que é igual a 1. Voltando em potências de base 10, notação científica. Quanto é 10 ao quadrado? Como nós vimos, 100. Quanto é 10 elevado à sexta? Como nós já vimos, é 1 seguido de 6 zeros, ou seja, 1 milhão. Quanto é 10 elevado a menos 2? Como nós já vimos, basta inverter a base, ou seja, 1 sobre 10, e trocar o sinal do expoente, ou seja, 2. Então, nós temos 1/10 ao quadrado. E 1/10 ao quadrado é 1 sobre 100, já que 10 ao quadrado é 100. Agora, para escrevermos 1/100, ou seja, 1 sobre 100 na forma decimal, é muito simples. Basta colocar o algarismo 1, considerar que a vírgula está à sua direita e caminhar com essa vírgula para a esquerda quantos zeros nós tivermos no denominador. No caso, nós temos 2 zeros no denominador, então nós vamos caminhar 2 casas decimais para a esquerda. 1, 2. Coloca a vírgula e um zero à esquerda da vírgula. Então, 1 sobre 100 é igual a 0,01, ou 1/100. Outro exemplo. 10 elevado a menos 6 é 1 sobre 10 elevado a 6. Isso é igual a 1 sobre 1 milhão, já que 10 elevado a 6 é 1 milhão. Agora, esta fração 1 sobre 1 milhão é igual. Como nós vimos, colocamos o algarismo 1, consideramos que a vírgula está à direita desse algarismo e caminhamos com essa vírgula para a esquerda quantos zeros nós tivermos no denominador. Como nós temos 6 zeros no denominador, vamos caminhar com essa vírgula 6 casas decimais. Então, nós temos 1 milionésimo. Observe que nós temos 6 casas após a vírgula. Resumindo, quando o expoente de uma potência com base 10 for positivo, deslocamos a vírgula para a direita. No exemplo de 10 ao quadrado, nós colocamos o algarismo 1 e deslocamos a vírgula para a direita 2 casas decimais. Então, nós tínhamos o algarismo 1, consideramos a vírgula do seu lado direito e deslocamos 2 casas decimais, tendo então o número 100. Então, 10 ao quadrado, 100. Então, quando o expoente é positivo, a vírgula é deslocada para a direita. Quando for negativo, deslocamos para a esquerda, como nós vimos. Por exemplo, 10 elevado a menos 6, nós temos expoente negativo. Então, consideramos o algarismo 1, a vírgula do lado direito, e deslocamos a vírgula 6 casas decimais para a esquerda, obtendo, então, 1 milionésimo, com 6 casas após a vírgula, e um zero à esquerda da vírgula. Formalizando, dado um número real, quando multiplicado por uma potência de base 10, com o expoente positivo, o resultado é baseado no próprio número em questão, com a vírgula decimal deslocada para a direita, a mesma quantidade de unidades que está no expoente. Se o expoente for negativo, então desloca-se a vírgula para a esquerda, a mesma quantidade de unidade do expoente. Mais exemplo, 0,3457 vezes 10 elevado a menos 3. Como nós já comentamos, se eu tenho um número multiplicado por uma potência de base 10 com um expoente negativo, nós reescrevemos esse número, deslocando a vírgula, a quantidade de casas
indicada pelo expoente para a esquerda. Como a vírgula está antes do 3, vamos deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda. Então, para completar, utilizamos os algarismos zeros e aí teremos 0,003457. Outro exemplo, 34.578 vezes 10 elevado a menos 5. Quando não temos uma vírgula explícita no número, nós consideramos que essa vírgula está ao final dos algarismos, ou seja, à direita do 8 nesse exemplo. E como nosso expoente é negativo, vamos deslocar essa vírgula 5 casas decimais para a esquerda. Então, obtemos 0,34578. 3,4578 vezes 10 elevado a 3. Como agora nosso expoente é positivo, vamos deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, teremos 3.457,8. 0,35996 vezes 10 elevado a 5. Como nosso expoente é positivo, vamos deslocar essa vírgula 5 casas para a direita. Então, teremos 35.996,0. Neste caso, o zero depois da vírgula pode ser desconsiderado e o valor obtido é 35.996. Em geral, a notação científica é usada para escrever ou representar números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, 378 trilhões. Isso é igual a reescrever esse número deslocando a vírgula quantas casas quisermos para a esquerda. Por padrão, costuma-se deslocar a vírgula até o primeiro algarismo da esquerda. Então, ficaria 3,78 vezes 10. E aí, no expoente do 10, como deslocamos a vírgula para a esquerda, aqui se inverte a ideia. Se eu desloquei a vírgula para a esquerda e eu quero representar um número grande, então nós colocamos a quantidade de casas que deslocamos para a esquerda no expoente com sinal positivo. Já no caso de um número pequeno, nós deslocamos a vírgula para a direita até o primeiro algarismo significativo, que seria o 3. Algarismo significativo é aquele algarismo diferente de zero. Então, da esquerda para a direita, o primeiro algarismo diferente de zero é o número 3. E como deslocamos essa vírgula 10 casas, nós teremos 3,78 vezes 10 elevado a menos 10. Como aqui nós queremos representar um número muito pequeno, nós utilizamos o expoente negativo. Ou seja, resumindo, quando deslocamos a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Quando deslocamos a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos estudar operações com potências. Até lá!